Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você é aluno da Escola Dominical da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ter e iniciar a nossa aula que fala sobre a oração do Pai Nosso. E como temos falado, tem sido um tempo de edificação em que muitos irmãos têm falado de como esse assunto tem sido valioso em suas vidas. Como é de costume, todo domingo estou aqui para dirigir, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas nesse domingo, e esperamos em outros domingos agora, vamos ter a presença dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Vai ser um presente para nós, estamos retomando, mesmo que gradualmente, a normalidade das nossas atividades, e um dos presentes que temos é ter nas lições os nossos professores. Hoje nós seremos dirigidos, seremos abençoados pela vida do nosso pastor Nicolas, pastor auxiliar da nossa igreja. Pastor Nicolas, Deus abençoe a sua vida, Deus use a sua boca para que saiamos mais uma vez edificados, saiamos abençoados desse tempo. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço para você também, pastor Arthur. Deus abençoe. Muito bom estar aqui hoje com vocês que estão assistindo. Um abraço para todos vocês que estão em casa também. Hoje nós vamos continuar o estudo do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus, no capítulo 6. Hoje nós vamos estudar a sexta petição, que é o texto de Mateus 6, verso 13. A gente vai ficar e se atentar apenas à parte A desse verso. A parte B será estudada na próxima semana. É muito bom, mesmo nesse tempo de distanciamento, né, e dessa pandemia que vivemos, a gente poder estar junto por aqui para continuar estudando a palavra de Deus junto, para aprender juntos sobre isso. Vamos orar para a gente começar? Senhor, que o Senhor abençoe aquele que está em casa, ouvindo agora, que ele possa se sentar diante da Tua palavra, Senhor. Sê comigo também nesse momento, me instrui, Senhor, e me dê direção para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e aquilo, Senhor, que nós entendemos diante da Sua palavra. Assim eu oro, Pai, já te agradecendo por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Irmão, para a gente começar a estudar esse texto, eu queria antes fazer algumas perguntas para você. Coisas que você pode responder na sua casa, talvez responder para o seu marido, para sua esposa. Você já começou nessa época de pandemia alguma dieta? Hein? Alguma hora você olhou para o espelho e falou assim, rapaz, estou precisando perder uns quilos, eu acho que eu vou dar uma maneirada, né? Vou ficar agora uma alimentação saudável. E aí passou uns dias, passou umas semanas, veio aquela promoção da pizza. Ou aquele hambúrguer novo ali que você gosta, que você viu que voltou a funcionar. E você deixou a dieta de lado e caiu na tentação de mais uma guloseima. Ou talvez você, nesse momento agora, fugindo um pouco do Rio, se você estiver em algum lugar no interior, ou às vezes até voltando ao trabalho, né? Muitas pessoas voltando ao trabalho, você se deparou com aquele trânsito, né? Aquele trânsito grande para você chegar ao trabalho, às vezes atrasado, ou aquele trânsito para você ir viajar, quem nunca se deparou com isso? E você vê aquele acostamento liberado, né? Aquele acostamento limpo, livre para você poder passar, ou aquele sinal que acabou de ficar vermelho, e que, né, o que custa? É só passar um pouquinho, né? É interessante que essas são pequenas tentações, são pequenas coisas que todos nós vivemos e que às vezes nós não cumprimos aquilo que está para diante das nossas palavras ou aquilo que precisamos, né? Às vezes até por uma questão de saúde, né? Quantas pessoas têm uma restrição alimentar séria e precisam se cuidar disso e muitas vezes a gente assim não faz. Quantas às vezes acidentes podem ter acontecido numa pequena furadinha de um sinal vermelho ou numa andada no acostamento. Isso, esse cotidiano da tentação e do pecado, né, e do mal é um pouco daquilo que a gente vai trabalhar hoje dentro dessa lição de estudo do Pai Nosso. Para a gente começar, vamos então à leitura da Palavra de Deus no texto que a gente vai estudar hoje. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13, parte A.
para que a gente possa começar e pensar um pouco não só na nossa vida, mas no mundo que a gente está vivendo e aonde esse texto está enquadrado e aonde a gente pode pensar sobre ele, eu queria parafrasear a introdução que o autor faz na revista que você recebeu durante essa semana para você poder estudar EBD com a gente. O homem de hoje é muitas vezes cego diante da verdade, com julgamentos parciais e injustos. Tem sua lógica regida pelo orgulho, seu intelecto pela lascívia e sua vida uma busca por lucros materiais. Emocionalmente se vê dor, ansiedade em uma alma perturbada por conflitos com outros e muitas vezes cheia de inveja, ódio, amargura e ganância. Nesse quadrinho do lado, para pensar, no mundo hoje estamos quase com 600 mil mortes por Covid-19. Mas nos últimos anos, segundo a ONU, tivemos cerca de 500 mil mortes contabilizadas por assassinato e 800 mil mortes contabilizadas por suicídio. Isso vai nos ajudar a entender o que o autor dessa lição e o que a palavra de Deus quer nos trazer através desse texto, através dessa oração. O mundo de hoje não é um mundo que sofre, assim como o mundo da época de Cristo, apenas com os males físicos, apenas com os vírus ou com as doenças, não. Esse mundo é um mundo que sofre principalmente das chagas espirituais, das chagas da alma. Nós vemos um contraste incrível com o número de assassinatos e suicídios, por exemplo, que denotam claramente a deturpação e a tentação que atinge o homem, o mal que atinge o homem, principalmente na sua alma, o fazendo às vezes tomar decisões pecaminosas. Eu iria dizer insano, mas todo pecado é insano. E a gente vai ver um pouco disso. A primeira parte desse verso, dessa oração, dessa sexta petição é: e não nos deixe cair em tentação. Eu queria que primeiro a gente olhasse para essa palavra cair. Às vezes a gente tem uma forma branda de ver o pecado, uma forma branda de ver esse cair em tentação. Mas a gente precisa lembrar que pecado, ele gera morte. É isso, pecado gera morte. Ah, pastor, mas você falou de passar no trânsito, você falou de comer alguma coisa. Bom, isso também pode gerar morte. Quando Deus nos dá a sua lei, ele nos dá em privilégio a nossa vida, para que nós tenhamos vida. Nós vemos aí no texto de Gênesis, que você também pode acompanhar nesse slide. Mas a da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Desde Gênesis, a instrução do Senhor, a preocupação do Senhor com os mandamentos, com as leis dele, com a ética cristã, era uma preocupação com a vida. Deus faz a obra do homem, a sua obra talvez mais amada, a sua imagem e semelhança. E essa obra que ele faz do homem, que ele dá vida, que ele sopra o seu próprio espírito, essa obra, ela decide então não seguir a instrução de Deus. Mas desde o princípio ele avisa, ele fala, olha, se você não seguir a instrução, você certamente morrerá. Irmãos, isso mostra pra gente que cair em tentação não é que eu não estou seguindo a cartilha, né? Existe aqui uma cartilha bíblica e porque eu sou cristão eu preciso seguir essa cartilha, né? Porque é exatamente o que eu devo fazer. A lei moral de Deus, a prerrogativa divina da ética, aquilo que é o correto, o caminho reto, estreito para o Senhor, ele não é um caminho apenas, vamos dizer assim, anárquico, aonde Deus manda e a gente obedece porque precisa obedecer. Não, é um caminho de amor. Deus dá o mandamento porque Ele ama. E porque Ele ama e Ele quer que nós tenhamos vida. Foi dessa forma que ali, no Éden, Deus falou, olha, eu te dei todas as árvores, todo o jardim, mas olha, não coma dessa, porque senão certamente você morrerá. A gente vê isso também em Moisés, no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, toda a lei que o Senhor dá, todo o mandamento que o Senhor dá, toda a prerrogativa de ética, de caminho correto, de seguir que o Senhor dá, é uma prerrogativa que está preocupada com a vida do ser humano, que está preocupada com que o ser humano viva, e viva em plenitude. Então,
o cair em tentação não é uma coisa assim, legal, cair em tentação. Cuidado para não cair em tentação, hein? Não. É mais profundo que isso. O pecado, seja qual for o seu tamanho, porque a gente sabe que para Deus não existe isso, mas a corrupção, a escolha errada, a mentira que fazemos em qualquer instância, a decisão de falta de amor ao próximo, a decisão de falta de amor ao nosso próprio corpo, esse pecado, ele gera morte. Ele gera morte para o nosso corpo físico, mas ele gera morte também para a nossa alma. E aí o texto vai nos dizer, então, Senhor, não nos deixais cair em tentação. Agora, o que é tentação? A revista trabalha isso e é muito importante, a gente precisa entender o que significa esse termo, tentação. Às vezes a gente pode entender tentação de uma forma errada. Algumas pessoas, por exemplo, podem entender que tentação é algo que vem de Deus. Deus está intentando aquela pessoa, fazendo então que ela seja provada. Bom, a gente pode ler também aí no slide, o texto de Tiago 1,13 diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, se não é Deus que tenta a gente, se não é Deus a origem dessa tentação, que é esse apelo para cometer o pecado, esse apelo para fazer aquilo que está distante da Escritura, quem nos tenta? É Satanás. Satanás nos tenta desde o Éden. Foi desde lá que houve a deturpação e a mentira e a intenção de que o homem então saísse dessa comunhão com Deus e que morresse. Porque a função, aquilo que Satanás quer é matar, roubar e destruir. Então, irmãos, entendam que essa tentação que nos puxa a cometer um pecado, essa tentação ela não é algo legal, ela não é algo bom, não, ela é algo que vai gerar morte. O pecado, ele vai gerar a morte. Por isso essa oração diz, olha, não nos deixe cair em tentação. Talvez esse não nos deixe cair em tentação poderia ser relido como não nos dirijas de tal modo que nos vejamos em situações nas quais sejamos tentados. Esse pedido é um pedido de que, Senhor, não me dirija de um jeito que eu caia numa situação em que eu serei tentado. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente pode ler lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês possam a suportar. Então, irmãos, Deus não só não é a origem da nossa tentação, como Ele nos ajuda, nos dando provisão, nos dando livramento para essa tentação. Vamos voltar ao exemplo do Jardim do Éden. Quantas árvores tinham naquele jardim? Quantos frutos o homem podia comer? O homem tinha comunhão com o próprio Deus, ele poderia tomar de todas as coisas, apenas daquela não. Ou seja, Deus deu ao homem toda a possibilidade para que ele resistisse àquela tentação. Mas, às vezes, nós não vemos essas possibilidades. Nós não nos atentamos para essa provisão do Senhor, que sempre existiu. Se você ver em Moisés as leis, elas eram para que o povo tivesse vida. Mesmo as leis mais minuciosas sobre a saúde. Nós vemos que não se pode comer carne de porco, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, tem que se lavar de determinada forma. Essas eram leis que para aquela sociedade eram extremamente importantes para que houvesse saúde e vida. Deus está sempre nos dando a providência e a provisão para que possamos ter uma vida plena com Ele, distante da morte, da destruição que Satanás quer fazer. E isso é maravilhoso nessa petição. Senhor,
me guia de tal forma que eu esteja longe dessas tentações. E em continuidade a isso, diz, mas livra-nos do mal. Irmãos, é muito importante a gente entender o que está em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta verdadeira, ela não é contra carne e sangue. Vamos pensar ali em Pedro. Pedro, pouco antes da crucificação de Jesus, vem aqueles soldados a prenderem e o que ele faz? Ele tira a espada e corta uma orelha. A luta não é contra a carne e o sangue. Talvez se Pedro tivesse parado naquele momento e orado pouco antes junto a Jesus, talvez se ele tivesse se voltado a Deus e a sua missão naquele momento, visto a provisão que o Senhor o dava, ele não tivesse caído nessa tentação, ou na tentação que viria na sua sequência, que foi de negar ao Senhor. Mas essa queda de Pedro mostra que ele, naquele momento, no ímpeto da vida, na situação às vezes crítica que estava, não conseguiu perceber essa provisão, essa providência do Senhor, que permitia que ele se livrasse, que ele se libertasse e que ele não caísse na tentação. A gente às vezes esquece disso. Há uma batalha espiritual agora, aí é onde você está, na sua casa, no seu trabalho. A nossa luta, irmãos, ela não é vencida com as nossas atitudes ou com a nossa força, muitas vezes. A nossa luta, ela é vencida com os joelhos dobrados. A nossa luta, ela é vencida em oração. Quantas vezes na minha vida eu não passei por situações em que eu disse, olha, eu preciso orar mais. Eu preciso me dobrar mais diante do Senhor. Porque eu percebo que isso não é humano. Essa é a petição. Senhor, nos conduz de tal forma, conduz a nossa vida de tal forma, que nós possamos tomar decisões e ter escolhas com as quais não sejamos tentados, mas, Senhor, também nos livra do mal. A gente precisa, então, entender como ter essa liberdade. Mateus 26, 41 diz pra gente assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar talvez seja a centralidade dessa petição. Ah, Senhor, sim, nos conduz. Nos conduz de tal forma que não sejamos dirigidos às tentações, mas para que nós aceitemos a condução do Senhor, para que nós sejamos conduzidos por Ele, para que Ele possa não nos deixar cair em tentação. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos entender para onde Ele está nos guiando. Nós precisamos seguir o seu caminho. Ah, Senhor, mas livra-nos do mal. Sim, Ele vai nos livrar do mal. Ele é infinitamente poderoso. Ele tem todo o poder e Ele sempre nos dá a provisão. Ele sempre nos dá o livramento. Ele não deixa que Satanás nos atinja, mas para isso nós precisamos estar perto dele. Para isso nós precisamos estar ligados com Deus e termos nele uma vida de oração e de leitura da palavra. O autor da lição aborda um ponto importante que eu queria compartilhar com o irmão. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura da palavra de Deus? Você tem verdadeiramente estado diante do Senhor, se colocado diante do Senhor e deixado Ele conduzir a sua vida? Bom, essa petição, ela vem nos mostrar, nos fazer entender que a gente está vivendo num mundo deturpado pelo pecado, num mundo em que chagas internas da nossa alma, do nosso espírito, são piores que as externas. Nesse mundo deturpado que vivemos, temos que entender que o que gera a morte é o pecado. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus é um Deus da provisão, que sempre nos dá
libertação. Sempre nos dá a possibilidade de escolha e nos guia pelo seu caminho. É um Deus que nos ama e o seu mandamento não é uma cartilha, o seu mandamento é uma leitura de amor, é uma defesa à sua vida para que você possa ter uma vida plena com Ele. Essa petição, ela pede, Senhor, nos livra do mal. E Ele tem feito isso em amor durante tanto tempo e fez isso em Cristo Jesus. Se dando, sacrifício último, Ele mesmo veio e Ele mesmo se deu para nos dar libertação, para nos dar livre acesso a Ele, para nos dar a defesa contra a morte, para que possamos viver eternamente com Ele. Mas para isso, para nós sermos dirigidos por Ele sem cair em tentação, para nós sermos libertos do mal, desde hoje, livres desse mal, nós precisamos começar a viver a vida eterna, o céu, aqui, aonde a gente está, agora. A gente precisa se colocar diante do Senhor em oração. A gente precisa se colocar diante do Senhor numa leitura da palavra, numa devocional diária, para que então nós nos vejamos em caminhos guiados por eles, livres de todo o mal. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que esse estudo possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E eu quero fazer mais uma vez um convite a você, para que a gente ore nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos dá libertação, o Senhor é um Deus que nos dá provisão, o Senhor é um Deus que nos dá o escape, o Senhor é um Deus que nos guia pelo Teu caminho. Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, não venhamos a cair em tentação, mas que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Amém e amém. Deus abençoe.